Olá, pessoal. Professora Jailma falando aqui. Nesse vídeo, eu pretendo ser bem sucinta, bem rápida, justamente para a gente observar um dos primeiros pontos que eu considero interessante para a gente entender a Primeira Guerra Mundial, que se desenrolou na Europa entre 1914 e 1918. E o primeiro ponto é a gente revisar o que foi a Revolução Industrial, sobretudo na Europa, entre os séculos XVIII e XIX. Então, para essa primeira passagem dos antecedentes da guerra, a gente tem como objetivos compreender o contexto histórico da primeira e segunda Revolução Industrial, reconhecer as transformações no mundo do trabalho e identificar as mudanças tecnológicas ao longo do tempo e os seus impactos. Então, para isso, a gente vai abordar aí 4 tópicos, começando pelo pioneirismo inglês. Revolução Industrial, sobretudo a primeira Revolução Industrial, a partir do século XVIII, é falar da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra ela é um país que compõe o que nós chamamos de Reino Unido. Tá? Então, aí no slide, vocês estão observando que eu destaquei a bandeira da Inglaterra justamente por ser a Inglaterra, não o Reino Unido, né, o ponto de origem do que conhecemos como Primeira Revolução Industrial. Então, surgiu essa nova forma de produção de mercadorias, que passou a utilizar máquinas e empregar trabalhadores assalariados. Né, de uma forma muito geral, a gente percebe que durante a Idade Média, as pessoas costumavam, né, oferecer trabalhos artesanais, sobreviviam através de trabalhos domésticos, seja na confecção de roupas, alimentos, móveis, né? Havia uma vida bastante rural, então as pessoas elas não tinham essa mediação, né, que a gente tem hoje em dia, por exemplo, com máquinas e indústrias. Coloquei aí também no slide para vocês aprofundarem a pesquisa de termos como a revolução, o significado de pioneirismo, manufatura, maquinofatura, burguesia, proletariado, porque são expressões que com certeza vocês vão estar tendo bastante contato quando revisarem Revolução Industrial. E aí fica a questão, por que a Inglaterra é o primeiro país a desenvolver indústrias? Né? Então a gente vai abordar aqui 4 pontos, começando inicialmente pela questão da concentração de riquezas. Né? Entre os séculos XVI e XVIII, os ingleses acumularam capital por meio da exploração das colônias britânicas e da expansão do comércio de produtos manufaturados, cujos mercados estiveram muito fortes na África, Ásia e América. E além disso, a gente também tem um tráfico de escravizados. Vamos aí nesse ponto recordar que a Inglaterra é um dos países que se beneficiaram bastante daquele período que nós chamamos de grandes navegações. Né? Outro fator interessante é a abundância da mão de obra. Né? Na Inglaterra houve uma grande migração de camponeses para as áreas urbanas. E as terras de uso comum que produziam o sustento desses camponeses acabaram sendo cercadas e transformadas em propriedades privadas voltadas para a produção de lã e outras mercadorias que eram justamente utilizadas como matéria-prima nas fábricas, nas cidades. Esse processo de transformar essas terras em propriedades privadas é o que a gente chama de cercamento, que se iniciou no século XV e foi se intensificando. Outro ponto interessante para a gente destacar aí é a disponibilidade de recursos naturais que a Inglaterra possuía, né, ricas jazidas de ferro e de carvão mineral. Interessante a gente pontuar que sem matérias-primas advindas desses recursos naturais, não há como a Revolução Industrial ter se desenvolvido, não só na Inglaterra, mas em outros locais. É por isso que hoje em dia a gente fala muito e observa no noticiário, né,
os Estados Unidos, que têm interesse na Ásia, no Oriente Médio, devido às jazidas de petróleo. Isso porque, né, são matérias-primas, carvão, petróleo, ferro, importantes para que as indústrias elas tenham um funcionamento contínuo. Outro ponto é a estabilidade política. Como nós bem sabemos, um país sem estabilidade política fica muito difícil ter um desenvolvimento regrado e a longo prazo. E a Inglaterra, principalmente a partir da Revolução Gloriosa, teve seu desenvolvimento econômico, né, como um dos principais pontos, né, da monarquia e do parlamento inglês. E isso fez total diferença na hora da Inglaterra se tornar a pioneira da Revolução Industrial. Considerando isso, né, temos aí em destaque a primeira Revolução Industrial, que vai acontecer entre os séculos XVIII e XIX. Como vimos, a Inglaterra vai ter bastante protagonismo durante esse primeiro momento, concentrando, né, o que a gente chama de indústria têxtil na fabricação de tecidos, da mineração e da metalurgia. A gravura que vocês estão vendo aí nesse slide é justamente fazendo um contraponto, né, a essa primeira revolução industrial, onde antigamente para você fazer uma roupa, você tinha que ir ao alfaiate, à costureira, e com a revolução industrial, né, as roupas passaram a ser produzidas em larga escala, né, com numerações, modelos e estilos padronizados. Uma das inovações da época, que com certeza hoje em dia estão bem avançadas, são justamente o tear mecânico, o motor a vapor, a locomotiva a vapor e também o navio a vapor. Lembrando que essas palavrinhas aí, a vapor, é interessante que elas são movidas ao uso do carvão, né, que é uma matéria-prima bastante poluente. Tanto que hoje em dia se fala muito, né, na questão do meio ambiente e a utilização de recursos renováveis, justamente para o funcionamento de maquinários, transportes, aviões, navios. Mas, na primeira revolução industrial, nós vamos ter aí essas inovações. Já a segunda revolução industrial, a partir de meados do século XIX, ela vai abranger muito mais países, porque outros países vão começar, né, a desenvolver também as suas próprias indústrias, a sua própria mão de obra, a busca por recursos naturais, né? Então a gente vai ter outros países na Europa, como a Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, e também de outros continentes, como os Estados Unidos e o Japão, que vão fortalecer, né, e se tornar grandes potências capitalistas, além de passarem a disputar territórios na África e na Ásia, e a venda de mercadorias na América Latina, que esse aí é o ponto central para a gente entender a ligação, né, dessa corrida industrial como uma, né, dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, que vai mexer aí com os interesses dessas potências. A segunda revolução industrial, ela também vai trazer outras características, né, comparado à Primeira Guerra Mundial, como o desenvolvimento de novos materiais, fontes de energia e novos meios na produção de ferramentas, a eletricidade, o uso de derivados de petróleo passa a fazer parte, né, das necessidades industriais, como a gasolina e o diesel. Diversos países implantaram linhas férreas. Aqui no Brasil, a gente teve aí um desenvolvimento de linhas férreas, sobretudo no sul, mas, né, como nós percebemos hoje em dia, foi uma prática que não teve continuidade, né? Não se fortaleceu o uso de locomotivas na indústria. Aqui no Brasil, a gente tem muito mais, né, o uso do transporte rodoviário, que em certa medida é um tipo de transporte bastante caro. Temos também a produção dos primeiros aviões e automóveis e criações da época, como o telégrafo, o telefone, o rádio, o cinema e a televisão. Por fim, é interessante a gente perceber os impactos da industrialização, né, a nível social, cultural e econômico.
Uma das primeiras delas, desses impactos, são as condições de trabalho nas fábricas, que leva, né, também a pensar aí nos movimentos operários, situações, né, em fábricas na primeira Revolução Industrial, por exemplo, de crianças, né, expostas a trabalhos bastante perigosos, jornadas de trabalho surreais. Hoje em dia a gente tem uma regulamentação, né, a CLT, que fala em 8 horas diárias de trabalho, o que, de certa forma, dependendo do trabalho, é exaustivo. Imagina você trabalhar naquela época 16, 14 horas por dia, né? A gente tem aí a questão do trabalho feminino e infantil, como foi citado, as questões relativas à urbanização, né? A indústria ela vai fazer com que cada vez mais pessoas migrem da zona rural para a zona urbana, tanto para procurar emprego, como também para estar mais próximo, né, do acesso do que nós consideramos o progresso ocasionado por essas inovações tecnológicas e as revoluções industriais ao longo do tempo. E a gente também tem o fator do meio ambiente, que é algo que hoje em dia está muito mais em destaque. Na primeira e segunda revolução industrial não era uma preocupação tão grande assim, mas que também é outro fator que a gente pode pensar que absorve o impacto da industrialização. Pois bem, nesse primeiro vídeo, né, de forma sucinta, procurei apresentar para vocês esse primeiro ponto para a gente entender a Primeira Guerra Mundial e aguardo vocês para o nosso próximo encontro. Até mais!